do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Weisman, presidente do Colégio Notarial do Espírito Santo, Rodrigo Reis, representando a nossa presidente de Minas Gerais, a nossa colega Valquíria, o nosso colega Eduardo Calais, seja bem-vindo, assim como todos os nossos notários do Estado, os registradores que nos prestigiam, os funcionários dos nossos cartórios, os advogados. Muito obrigado, Otávio. Obrigado pela sua receptividade aqui. E, da mesma forma, eu tenho que ressaltar aqui o excelente trabalho que você e o Sérgio fazem aqui no Estado, na representação do notariado catarinense e dos registros também do Estado. Meus amigos, eu pretendo ser bastante breve, não vou cansá-los demais, até porque os palestrantes que me sucederão, além da qualidade muito maior do que a minha, trarão informações que são seguramente muito mais proveitosas para todos vocês. Mas, de qualquer maneira, nós precisamos compreender o porquê da atuação institucional na representação do notariado no nosso país. E eu iniciaria dizendo, na esteira do que disse o professor José Everton aqui, acerca da parceria da ANOREG com a universidade, que nós temos prestado muita atenção nessa necessidade de fazer com que o notariado brasileiro se qualifique e esteja sempre à frente ou na vanguarda dos estudos da ciência de direito notarial. Ontem ainda tivemos uma assembleia do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, na qual nós fundamos a Academia Notarial Brasileira. E, muito embora possa parecer uma iniciativa formal apenas, essa iniciativa é revestida de uma profundidade enorme. Ontem, o Dr. Carlos Fernando Brasil Chaves, que é o presidente do Colégio Notarial de São Paulo, usou uma expressão bastante importante. É necessário que o notariado brasileiro assuma a responsabilidade por discutir a ciência do direito notarial e demonstrar à sociedade que o notariado brasileiro está se qualificando e é qualificado para fazer frente às demandas sociais. Esse é o fundamento da nossa criação da Academia Notarial. Além disso, em vários estados da federação, nós já temos convênios com outras universidades, a exemplo do estado de São Paulo, que há 2 meses, 3 meses atrás, assinou um acordo bastante importante com a Universidade Mackenzie para que sejam ministrados cursos de especialização em direito notarial. Então eu quero ressaltar aqui, parabenizar, Otávio, as iniciativas da ANOREG, do Colégio Notarial aqui do estado de Santa Catarina, porque realmente o estado de Santa Catarina tem muito a oferecer para o notariado brasileiro. O Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, juntamente com a Seccional de São Paulo, tem a administração da AC Notarial, a Autoridade Certificadora Notarial, e os códigos-fontes para lastrear a validação de certificados digitais do Brasil foram desenvolvidos num convênio entre a AC Notarial e a UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. Estivemos algumas vezes em Florianópolis para tratar dessa questão. Então, os laços do notariado brasileiro com a academia no estado de Santa Catarina, eles são já bastante amplos e já de bastante tempo. Então, ressalto aqui esse nosso reconhecimento e o agradecimento pela vanguarda dos estudos que vocês têm desenvolvidos aqui. Muito bem. Eu brevemente falarei um pouco sobre a SENSEC, sobre a evolução. Eu já estive aqui há 2 anos atrás falando da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, e hoje nós vamos analisar rapidamente alguns dados da nossa central, como ela tem evoluído, qual é a situação atual da nossa central, qual é o futuro da SENSEC, e depois nós podemos, se houver tempo, fazer um breve debate acerca das dúvidas que eventualmente ainda persistam. Mas eu tenho certeza que aqui no estado de Santa Catarina as dúvidas sejam muito poucas, até porque 100% dos cartórios do estado, Otávio, estão em dia com a SENSEC.
Cito o estado de Santa Catarina, juntamente com outros estados que vocês verão, como um exemplo de responsabilidade institucional. Muito bem. Nós tivemos a implantação da SENSEC a partir de janeiro de 2013, por força do provimento 18 de 2012 do Conselho Nacional de Justiça. E todos acompanharam o surgimento desse provimento, o histórico do nascimento da SENSEC, se originou de estudos feitos a partir de um sistema integrado de gestão notarial no estado de São Paulo e que depois transformou-se na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, que abrange todo o território nacional. A partir da implantação da Central, nós tivemos uma atuação bastante constante e próxima com todas as corregedorias da Justiça dos Estados no nosso país. Para quê? Primeiro, para demonstrar ao Poder Judiciário, que detém a competência para fiscalização da atividade notarial, o quanto é importante que os cartórios, que os notários e os oficiais de registro civil com competência notarial façam as informações para a manutenção desse banco de dados. Participamos de muitos eventos por todo o país, divulgando a SENSEC e fazendo com que os colegas pudessem tirar as suas dúvidas, porque tudo que é novo gera um pouco de medo, gera um pouco de insegurança, isso é natural, é próprio do ser humano. Mas essa novidade da Central Notarial, ela teve uma importância muito grande para a nossa atividade, porque nós poderíamos hoje estar submetidos a uma central que fosse toda administrada pelo poder público, seja pelo Poder Judiciário, seja pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. Haveria uma impropriedade na gestão desse banco de dados. E nós sabemos que quem deve gerenciar o banco de dados é a própria atividade, é da natureza, é da essência da própria atividade notarial que ela possa gerir os bancos de dados relativos às informações da sua atividade. E, nesse período, houve um grande investimento no aprimoramento tecnológico da Central. Inicialmente, esses investimentos foram feitos com recursos advindos da seccional do Estado de São Paulo, do Colégio Notarial. Posteriormente, com a implantação da SENSEC, recursos foram surgindo, obviamente, por conta das informações prestadas, e esses recursos subsidiaram e subsidiam até hoje as necessidades de investimentos para aperfeiçoamento tecnológico. Como bem disse o deputado Schneider, informação é de uma importância vital, mas um dia sem informação torna um banco de dados absolutamente desnecessário. Imaginem vocês essa sala aqui com todas as informações dos atos notariais praticados no Brasil, mas tudo com fichinhas jogadas aqui dentro de arquivos, sem uma organização, sem uma ordem cronológica, sem uma ordem alfabética, ou sem qualquer organização. De que valeriam essas informações? Absolutamente nada. Não valeriam nada. Por quê? Não seria como acessar essas informações. A função da SENSEC é justamente essa, ter um banco de dados de forma organizada para que as informações possam ser acessadas por quem tiver necessidade delas. E aí nós veremos, então, como é que ela foi evoluindo desde a sua implantação. Vejam que nós tínhamos 10.256 cartórios cadastrados até julho de 2013, com base nas informações prestadas pelo CNJ, aquele banco de dados dos cartórios nacionais que o CNJ disponibiliza. Julho de 2014 já éramos 10.817 e neste mês estamos com 11.358 cartórios já cadastrados. Cartórios ativos, ou seja, aqueles que cadastrados e têm prestado as informações. Estávamos com 5.146, hoje são 7.123. Há um crescimento, muito embora ainda tenhamos alguns estados, notadamente da região norte e nordeste do país, que não
estão prestando as informações como deveriam. E vocês verão daqui a pouco no gráfico que eu vou lhes apresentar. Usuários ativos, de 18.439, passamos neste ano para 40.767 usuários ativos, que são os notários e os seus prepostos, que alimentam o sistema e que fazem buscas para poder obter as informações. Sinais públicos cadastrados, essa, para mim, a maior importância da SENSEC para a prática no dia a dia da nossa atividade. Quem aqui de vocês precisou já pedir um sinal público de um colega no interior da Bahia? Vocês conseguiram com facilidade? A gente sabe que não conseguia com facilidade. E aqui, lamentavelmente, não temos agora a presença da colega Emanuele, uma vanguardista. Emanuele é notária na cidade de Juazeiro, na Bahia, presidente do Colégio Notarial da Bahia, e tem sido de uma importância fundamental na atividade institucional, porque tem trabalhado incessantemente para que os cartórios do Estado da Bahia possam se modernizar, melhorar, trabalhando pelo concurso público. Então, eu quero deixar aqui registrado que nós temos o Colégio Notarial da Bahia hoje como uma instituição que trabalha incessantemente e de muito reconhecimento junto ao Tribunal de Justiça. Sinais públicos de 9.423 que tínhamos em 2013, estamos hoje com 28.846. Sinais públicos de tabeliães e oficiais, de 2.563 para 6.191. São aqueles cartórios que já estão cadastrados na SENSEC. Os atos da RCTO, olha, vejam que espetáculo. Testamentos, informados 77.600 em 2013, estamos hoje com 460.000 testamentos informados. Os atos da Central de Escritura de Separação, Divórcio e Inventário, de 108.000 em julho de 2013, temos hoje 870.070 atos, o que demonstra de forma absolutamente cabal o quanto a atividade notarial tem sido importante para a desjudicialização de procedimentos e para auxiliar o Poder Judiciário para diminuir o número de atos que desnecessariamente acabam abarrotando os nossos tribunais. E os atos da Central de Escrituras e Procurações, que de 3.328.000 em 2013, atingem hoje a cifra espetacular de 24.853.000 atos notariais praticados no nosso país. Nós percebemos que esse número aqui, quantas vezes é maior do que esse? Em 2 anos. Isso significa que a SENSEC tem demonstrado de forma absoluta o quanto ela é importante para a nossa atividade. Com relação às informações gerenciais, que eu disse a vocês que falaria, nós tínhamos em abril de 2012 um adimplemento médio de 30% na SENSEC, dos quais nós temos aqui o estado do Rio Grande do Sul e o estado de São Paulo, os dois únicos que estavam com um inadimplemento de 0 a 30% nas informações. O estado de Santa Catarina tinha um inadimplemento ainda de entre 30% e 60% e assim sucessivamente. Vemos aqui que os estados do Maranhão e da Bahia e o Amapá são os 3 estados que tinham um inadimplemento maior. Mas percebemos também que agora em julho de 2015, vejam que a região sul e sudeste já conseguiu aqui melhorar demais as suas informações. Então nós temos aqui, olha, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e o Mato Grosso do Sul com praticamente 0 de inadimplemento. Isso representa muito para o nosso banco de dados, vocês verão a seguir. Ainda temos problemas na Bahia, por quê? Porque na Bahia ainda há 90% das delegações que estão sob comando do Estado. E no estado do Maranhão, que tem alguns problemas para resolver a questão dos concursos públicos, mas que também está com o Colégio Notarial
recém-fundado e trabalhando bastante para que haja uma melhoria da qualidade dos serviços prestados naquele estado. Vejam, metade dos cartórios estão adimplentes com a SENSEC, mas nessa metade dos cartórios existentes no Brasil, as grandes cidades, nós estamos próximos a 100% de adimplemento, o que representa, estatisticamente, mais de 80% dos atos notariais praticados no Brasil. Se nós analisarmos estatisticamente o que representam os atos praticados nesses cartórios da região sul e sudeste, principalmente, que têm as informações em dia, nós chegaremos a 80% praticamente dos atos notariais praticados. São mais de 26 milhões de atos informados. E o que se constitui numa base de dados importantíssima para o notariado. Alguém aqui duvida que a Rede Globo de televisão, a Rede Bandeirantes, a Rede Record, tem poder? Tem poder porque eles detêm o quê? Informação. A informação, indiscutivelmente, representa um poder. E é um poder, não um poder de exercício, como vou dizer para vocês aqui, para que se exerça de forma draconiana, mas é o poder da informação para que se alimente, inclusive, e se oriente políticas públicas a serem praticadas pelos órgãos governamentais. E é isso que se constitui a base de dados do notariado. Hoje é possível que nós tenhamos, a partir das informações da SENSEC, o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, o combate aos laranjas nas constituições de empresas. Eu me lembro que a primeira entrevista que nós demos, logo após a implementação da SENSEC, foi para o Jornal Nacional, com aquele repórter Alan Severiano, que hoje está em Nova York. E ele captou de tal maneira a mensagem da importância da SENSEC, que ele construiu um pequeno gráfico dizendo o que representava a Central para a sociedade brasileira. E ele falava, olha, uma escritura pública lavrada em São Paulo em nome de um laranja, com uma procuração feita no estado do Amazonas desse laranja para o verdadeiro proprietário, dando-lhe poderes para comprar, vender, administrar e etc. E tal. A investigação jamais teria acesso a essa procuração feita no outro estado, não fosse a SENSEC. Hoje o Ministério Público, a Polícia Federal digita o número do CPF de um determinado indivíduo e na tela aparecem todos os atos notariais praticados no território brasileiro pelo titular daquele CPF. Com isso a investigação fica muito mais fácil. E é por isso que nós temos hoje um instrumento para convencer o Poder Legislativo, o Poder Executivo, de que o ato notarial, o ato praticado pelo notário, oferece não só mais segurança jurídica para a sociedade, mas oferece também mecanismos para que se possa ter um controle melhor das relações sociais. E é isso que nós temos que explorar a partir das informações. Então vemos aqui que na situação atual da SENSEC, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Distrito Federal estão com 100% de adimplência das informações. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul estão próximos a 75%. E nós temos a equipe da SENSEC trabalhando incessantemente para que todos possam atingir 100% das informações. E esse trabalho incessante significa, Otávio, você tem sido um parceiro nisso, tem acompanhado bastante, as ligações dos prepostos do Colégio Notarial para os cartórios que estão inadimplentes, ligação, e-mail, e depois disso, depois de esgotadas as possibilidades, é que se comunica à Corregedoria Geral para que a Corregedoria tome providências frente àqueles colegas que infelizmente ainda insistem em não prestar as informações. Vocês todos aqui, que seguramente prestam as informações regularmente da SENSEC, sabem que não há desculpa para não se informar.
Dizer que não tem acesso à internet, me desculpem, mas não é argumento. Dizer que não se tem o certificado digital não pode ser argumento, porque a declaração de operações imobiliárias, que é obrigatória e gera inclusive multa para o tabelião que não informe, ela só pode ser informada com o certificado digital. Então, me parece que o caminho traçado desde o início foi um caminho correto e nós estamos trilhando com bastante condição de sucesso. Hoje nós temos mais de 7.000 autoridades cadastradas na SENSEC, entre a AGU, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria-Geral, a Secretaria da Receita Federal, os TRTs, Ministérios Públicos, Corregedorias Gerais, Polícia Federal, enfim, essas autoridades todas cadastradas à SENSEC podem dar buscas para receber as informações acerca dos atos notariais praticados. Essa é uma outra questão importante de ressaltar. Até o ano passado, qualquer autoridade que desejasse cadastrar-se na SENSEC precisava buscar uma autorização junto ao CNJ. No ano passado, foi editado um provimento pelo Conselho Nacional de Justiça, ou pela Corregedoria Nacional de Justiça, delegando essa atribuição do cadastramento diretamente ao Colégio Notarial do Brasil, numa demonstração de confiança no trabalho institucional que nós temos desenvolvido no país. Hoje, basta que as autoridades com interesse no cadastramento se credenciem junto ao Colégio Notarial para que possam ter acesso às informações. Importante dizer que os notários, detendo a sua própria base de dados, eles prestam um apoio ao trabalho investigativo e também às políticas públicas, às políticas de Estado. E isso tem sido demonstrado para as diversas instâncias do Poder Executivo, principalmente. Recentemente eu estive em uma reunião no Banco Central do Brasil, demonstrando a SENSEC, e houve um interesse muito grande, principalmente para que o Executivo possa tomar deliberações acerca de investimentos, onde é que são praticados os atos, qual é a natureza, isso tudo faz parte de um trabalho um pouco mais amplo para que, primeiramente, os governos reconheçam a essencialidade da atividade notarial e que também a sociedade possa nos ver como essenciais. Vamos ver aqui isso. Vamos lá. A relevância social da SENSEC, ela se revela também na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Em São Paulo, nós tivemos a questão desvendada da máfia dos fiscais do ISS. Vocês devem ter visto notícias a respeito disso. Recentemente, na Operação Lava Jato e outras operações aí da Polícia Federal, em todas elas, a SENSEC teve um papel relevante na investigação da origem de dinheiro fruto de corrupção. Isso reconhecido pelos juízes e membros do Ministério Público que participam dessas investigações. Então percebam que, com essa base de dados, o notariado se revela hoje uma atividade com absoluta relevância social para que nós possamos auxiliar que se passe a limpo esse nosso país. Auxiliar no combate à lavagem de dinheiro, no combate à corrupção. Isso é uma dificuldade enorme, representa uma grande dificuldade, mas nós precisamos estar atentos e precisamos participar ativamente para que o nosso país possa melhorar. Uma informação interessante: o único notariado das Américas que possui central própria de atos notariais. Na semana passada, o gerente executivo do Colégio Notarial do Brasil, da Seccional de São Paulo, e gerente de projetos também da SENSEC, Rodrigo Villa-Lobos, foi participar de um encontro promovido pelo notariado espanhol na Colômbia. Ele foi representando o Dr. Carlos Brasil Chaves e a mim para poder auferir junto aos notários dos diversos países das Américas quais avanços possíveis para o notariado brasileiro. E voltou
com uma informação que nos deixou muito satisfeitos. O notariado brasileiro hoje está muito além da grande maioria dos notariados das Américas. E isso reconhecido, inclusive, pelo presidente da União Internacional do Notariado, que estará conosco em setembro próximo. Onde existe uma central, ela é administrada pela Suprema Corte de Justiça, o correspondente ao Supremo Tribunal Federal, ou, no caso, no Brasil, ao CNJ. Os notários não têm gerenciamento, administração do seu próprio banco de dados. O Colégio Notarial tem hoje uma equipe de 25 funcionários dedicados exclusivamente à SENSEC. Esses 25 funcionários trabalham durante todo o dia e às vezes em horários mais extravagantes para atendimento da SENSEC. E temos um investimento constante em melhorias e infraestrutura. Várias atualizações têm sido feitas e isso tem se revelado na melhoria do sistema. Hoje vocês todos acho que podem testemunhar isso, que dificilmente se tem problema para prestar as informações, inclusive com a possibilidade de carregamento offline das informações, para que se acesse apenas uma vez para trafegar os dados. Então isso tudo tem se revelado de muita importância. E com relação ao futuro da SENSEC, o que é que nós planejamos, qual é a nossa visão de futuro para a Central? A SENSEC tem uma base sólida para a criação de diversos serviços, tanto para a sociedade quanto para o próprio notariado. É possível criar a partir dela a SENAD, Central de Autenticação Digital, que já está em operação em São Paulo. A SENAD é um aplicativo, é um sistema no qual, através do qual o notário pode fazer a desmaterialização de documentos em papel, transformando-os em documento, levando-os para o meio eletrônico e fazendo a autenticação. E também materializar os importantes que são nato-digitais, trazendo-os para a base material de papel e dando a autenticação necessária. Tem o colega Ângelo Volpe, que é tabelião, 7º tabelião de notas em Curitiba, e que não gosta desse termo, materialização, desmaterialização, porque ele fala que só vai precisar de um centro espírita para desmaterializar papel. Mas não é isso. Eu acho que o termo é apropriado do ponto de vista tecnológico, talvez não seja o melhor termo segundo os entendidos da matéria, mas foi a maneira mais prática de se encontrar uma definição para esse termo. Então, esse sistema já em operação em São Paulo tem um problema que nós discutimos constantemente, o preço. Porque quando você pensa em digitalizar arquivos, você pega, por exemplo, o Banco Bradesco tem lá 100 milhões de documentos para fazer a digitalização de forma segura, com autenticidade impressa pelo notário. E você, a um custo de R$ 2,70 por autenticação, torna absolutamente inviável que esse trabalho seja feito. Nós temos discutido constantemente uma maneira de fazer com que o preço desses procedimentos possa ser fração de centavo, quando houver um grande número de autenticações, e isso, tenho certeza que ainda neste ano, Carlos, nós devemos ter alguma novidade para ampliar a SENAD para todo o Brasil e levá-la a um provimento do CNJ. Mas para isso nós precisamos ter resposta ainda para algumas questões, notadamente do ponto de vista financeiro. O sistema de comunicação entre os cartórios é importantíssimo. Nós temos uma, entre aspas, uma extranet, uma intranet, não sei o que se aplicaria aí, para que os cartórios possam falar-se diretamente, sem necessidade de usar o telefone, através da SENSEC. Isso é possível. O trâmite de renúncia, revogação, reratificação de subestabelecimento, fazer com que as informações sejam prestadas diariamente. O objetivo será esse, que em breve você lavrou a escritura, automaticamente você informe a SENSEC, para que, por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, nós temos uma questão, uma obrigatoriedade imposta pelo Código de Normas, de confirmar
confirmação das procurações dos atos lavrados em outros cartórios. Isso gera um problema nos outros estados da federação, porque os outros estados dizem, olha, eu não preciso confirmar, eu vou emitir certidão. O estado de São Paulo não está sujeito à determinação normativa do estado de Santa Catarina, ou do Rio de Janeiro, ou de outro estado. Então isso gera um desconforto desnecessário, porque isso precisa, se nós é que temos que dar resposta, não temos que buscar isso no CNJ, ou com o Tribunal de Justiça, ou no Supremo, não. Nós temos que ter maturidade institucional para oferecer respostas para essas perguntas que surgem. E por que não usar a SENSEC? Por que não buscarmos um aperfeiçoamento normativo para que o notário que for praticar o ato possa fazer uma busca na SENSEC? Olha, tenho aqui a SENSEC, e na SENSEC não consta a lavratura de ato de revogação ou de renúncia dessa procuração. Então, é preciso aperfeiçoar o sistema, mas é importante que nós também, notários, tenhamos esse comprometimento institucional para oferecer as respostas, porque aí o judiciário não terá por que se preocupar com fiscalização desses atos. Nós teremos uma autorregulação, uma central de mediação e conciliação. Nós temos agora a nova lei que expressamente fala da possibilidade de que a mediação seja feita nos cartórios, embora eu pense que isso sempre pode ser feito, sempre foi feito, mas nós vivemos num país que precisa da lei, então a lei hoje textualmente diz isso. E outros sistemas também que podem atender a sociedade. O trâmite eletrônico de certidões, que já está em testes, e esse é um ponto importante para tratar com vocês, que é a possibilidade de que o usuário possa solicitar a um notário certidão de ato lavrado em outro cartório. O cidadão vai ao cartório notável e diz o seguinte, olha, eu tenho uma procuração ou uma escritura que foi lavrada no cartório do Iratã, lá em Barueri, em São Paulo, e eu preciso de uma certidão urgente disso aqui. Eu não tenho condições de apelar. O Otávio poderá, então, fazer dentro da SENSEC essa solicitação. Esse sistema já está em testes, e se o usuário souber também qual o ato que ele deseja, ele poderá solicitar a certidão diretamente a partir do portal de certidões da SENSEC. Ele não tendo informações, ele vai até o cartório, vai até um tabelião de qualquer local do Brasil e diz que quer solicitar uma certidão. Se ele tiver a informação, tiver o traslado ou a certidão antiga, ele pode entrar no portal e ele mesmo solicitar na SENSEC a expedição dessa certidão. A certidão tramitará de forma eletrônica e será assinada digitalmente. É mais ou menos isso. O usuário, ele vai ao cartório e solicita a certidão do ato lavrado por outro tabelião, paga o valor de 2 certidões e mais R$5, que seria uma taxa administrativa aí para que o sistema possa ser gerido pela SENSEC. Ele vai pagar o valor de uma certidão do ato para aquele colega que está fazendo a solicitação e uma certidão para o cartório que emitirá a certidão do ato lavrado. Após pesquisa na SENSEC, pelo tabelião no qual compareceu o solicitante, é feita a solicitação da certidão digital ao notário que lavrou o ato, mediante o pagamento do valor da certidão ao cartório emissor e R$5 a SENSEC como taxa administrativa. Então, uma certidão em São Paulo custa quanto, Carlos? R$42,50, não sei o que, tabelião bom, não se preocupa muito com emolumentos, né, Carlos? Se fosse o Carlos falando isso, ele ia falar, tá. Tabelião não se preocupa com emolumentos, né, Carlos? Não, mas é o seguinte, custa R$52 e pouco. Aqui em Santa Catarina, uma certidão custa R$9,95. Mas que beleza, eu vou mudar para cá. Que beleza. Mas tudo bem, vai se pagar o valor de uma certidão aqui em Santa Catarina e o valor de uma certidão em São Paulo. E mais R$5, que é a taxa de administração. Esse valor é pago por sistema eletrônico aí, de transmissão de dados, de bancário. A SENSEC avisa o cartório que existe uma solicitação de certidão digital. Vejam, todos os cartórios deverão estar online. Isso será necessário. Por quê? Porque a SENSEC emitirá um aviso para que qualquer cartório no Brasil, você olha, tem um pedido de certidão aí no seu cartório, no ato lavrado livro tal, folha tal.
Imediatamente, esse cartório deverá preencher a tela com os dados, com o valor dos emolumentos, em PDF, e assinar digitalmente a certidão que será expedida. O sistema disponibilizará uma tela para preenchimento dos dados de emissão eletrônica da certidão. Tá certo? Isso deverá ser feito, eu penso, que não em mais do que 2, 3 horas. Penso que seja possível. Nós temos uma certidão lá do Amazonas em 24 horas. Se requer hoje, no outro dia a certidão está à sua disposição. O solicitante é avisado de que a certidão está disponível, é acreditado o valor da certidão para o emissor, ou seja, a própria SENSEC administrará a tramitação financeira disso, para que, emitida a certidão, automaticamente o valor dessa certidão seja acreditado para o tabelião do cartório emissor. O cartório originário, então vamos lá, recebe aqui eletronicamente, o Otávio recebe eletronicamente a certidão, ele vai fazer o quê? Vai materializar a certidão digital e entrega para o usuário com um recibo do cartório e da SENSEC. E recebe o valor de uma certidão. Ele estará aqui materializando essa certidão que foi emitida eletronicamente pelo cartório que lavrou o ato. Eu não sei se consegui ser muito claro, eu procurei fazer aqui um esboço bastante simplificado, para que todos nós vejamos que será bastante simples operar nesse sistema de certidões, e isso demonstrará para a sociedade o quanto o notariado pode auxiliar na desmistificação de que cartório corresponde à burocracia desnecessária. Vejam, meus amigos, isso aqui representa o quê? Representa pensarmos no futuro, pensarmos num bom atendimento para a sociedade. O professor José Everton da Silva usou uma expressão que me deixou encantado, literalmente encantado, quando ele disse que, no final, é isso que todos nós queremos: prestar um bom serviço para a sociedade. Todo notário já ouviu ou já falou, é um absurdo fazer instrumento particular na Caixa Econômica, dizer que um office boy da Caixa Econômica tem fé pública. Só nós, notários, é que temos fé pública. Legalmente é isso mesmo. Mas a fé pública, ela se consubstancia, antes de tudo, na fé do público. Na fé que a sociedade deposita em nós. Se não houver reconhecimento pela sociedade de que o nosso trabalho merece fé, a nossa fé pública será simplesmente uma disposição legal que não vai se prestar a absolutamente nada. Então, nós temos que conquistar a confiança da sociedade. E para isso nós temos que modernizar, nós temos que estar atentos à tecnologia que avança diariamente e, acima de tudo, temos que ter comprometimento institucional. Se não houver uma instituição forte e fortalecida pelos seus membros, dificilmente nós conseguiremos chegar a algum lugar. Quero dizer para vocês que qualquer informação necessária acerca da SENSEC, acerca dos aplicativos, acerca da visão de futuro que nós temos, poderão ser buscadas com o Rodrigo Villa-Lobos, que é o nosso gerente de projetos, ou com a Bruna, que é a coordenadora operacional da SENSEC. O Marcos e o Renan são analistas de sistemas. O site da SENSEC, conhecido por todos vocês, e o canal para dúvidas é sensec@notariado.org.br. O número de telefone é esse aqui, e assim eu fico à inteira disposição dos senhores para podermos debater, se não aqui, porque eu creio que nós temos já um tempo aí bastante avançado, precisamos cuidar do horário, mas estarei aqui no coffee break, à tarde, depois das palestras, para nós podermos conversar sobre o assunto que vocês quiserem. Eu terei imenso prazer de debater com vocês.